Esse é o De Costas para a Plateia, lado B, B de Brasil. E hoje eu estou com um convidado aqui especial, Alexandre Zavalha. Alexandre, obrigado por ter a sua presença aqui no nosso podcast. O Alexandre é um dos pioneiros no uso de inteligência artificial aplicada na área jurídica no Brasil. É coordenador executivo do Grupo de Pesquisa de Governança de Dados e Regulação de Inteligência Artificial do CEP-FGV Direito aqui de São Paulo. Membro do GT do CNJ, de regulamentação do uso de inteligência artificial no judiciário. E também é professor da pós-graduação e do mestrado em inteligência artificial na Universidade de Lisboa. Eu já comentei que aqui é uma parceria com um amigo meu de Portugal, né? Então, temos um professor de Lisboa aqui em São Paulo. Grande prazer estar aqui com vocês. E a gente fica aqui nessa ponte aérea, né? Brasil-Portugal. Legal. Show de bola. Bom, então, Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Vamos começar falando um pouquinho da sua formação, da sua carreira, porque depois eu tenho várias perguntas interessantes aqui voltadas para tecnologia, direito. Acho que eu venho acompanhando a sua carreira. Acho que tem várias coisas interessantes que a gente pode dividir com o pessoal, né? Mas vamos começar do começo. Então, vamos lá. Bom, eu sou formado em Direito e depois que eu me formei, né, tive aí um escritório quase 10 anos. Uhum. Já me formei há mais de 25 anos atrás. Essas coisas não se contam, né? E aí, o meu pai foi presidente de todos os reitores do Brasil, né? Foi reitor de uma grande universidade no Brasil. E depois que ele saiu, né? A gente decidiu abrir uma faculdade. Legal. Isso aí foi em 2002, mais ou menos. E aí, na faculdade, né, eu larguei meu escritório para ir trabalhar com meu pai e a gente começou a faculdade com 2 funcionários. E em 5 anos a gente tinha 900 funcionários. Caramba! E 5 prédios, a faculdade cresceu muito. E lá na faculdade eu fui, né, obviamente também cuidava do jurídico, mas eu fui chefe de todas as áreas, desde secretaria, manutenção e da área também de TI. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar muito próximo com o pessoal de tecnologia. Né, entendendo aí como é que funcionava. Na época os sistemas estavam começando. Sim. E a gente, né, começou a desenvolver várias coisas interessantes ali. E depois, 8 anos depois, a gente acabou vendendo a faculdade, inclusive para o IBMEC, onde você dá aula. Onde eu dou aula. E eu fui trabalhar com vários fundos de investimento. Legal. Para M&As da área de educação e ajudei a criar várias faculdades, a reestruturar instituições. E aí uma delas, que era um projeto muito grande, né, tinha mais de 20 mil alunos e era uma faculdade, uma universidade que tinha uma dívida muito grande. Uhum. Né, e um fundo estava assumindo essa faculdade e me contratou. E eu fiquei como CEO lá 1 ano e meio. Que legal. E aí que eu comecei, né, a entender como é que a gente também podia usar tecnologia. Tenho vários amigos que trabalham com isso, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos desde o começo. Né? Uhum. E a gente começou a entender como é que dava para estruturar dados para, né, rediscutir, né, processos judiciais, entender faixas de acordo. Uhum. E aí a gente, na época, conseguiu... uma das dívidas lá passava de 40 milhões, a gente conseguiu pagar por 10. Caramba. Fazendo aí, né, vários trabalhos, mostrando aí o deságio, como é que a gente podia adiantar alguns valores. Uhum. E ali começou essa ideia, né, de dados e direito. E eu também, nessa área aí da educação, fui gestor de faculdades que tinham, né, a área da saúde. Tá. Medicina e odonto. Uhum. E aí um dia eu estava lá, né, conversando com o pessoal de odonto, era um laboratório muito importante de câncer de boca. Tá. E uma professora muito famosa, né, falou para mim, olha, Alexandre, não basta saber que é câncer, precisa saber que é linfoma. E não basta saber que é linfoma, são 10 tipos diferentes. Então, se a gente não identificar, né, qual é o tipo, a gente não tem o tratamento correto. E olhando para aquilo, né, eu falei, poxa, mas se a gente pensar bem, não existe radiologia na área do direito. Uhum. Né? A gente opera ou a gente trata os nossos clientes ali no feeling, né? Na experiência. Sim. Lógico que uns têm mais experiência do que outros, mas de fato era muito focado aí nessa experiência pessoal. E aí, 2016 para 2017, eu conheci os primeiros robôs aqui em desenvolvimento no Brasil, usando já a inteligência artificial para estruturar textos jurídicos. E ninguém entendia o que a gente fazia. Né? Eu tinha alguns amigos aí de grandes escritórios
que falava assim, olha, para de falar aí que robô vai ler papel, para de falar que robô, né, vai fazer todas essas coisas, porque o pessoal está tirando sarro de você. Isso aí 2016 para 2017. Como eu sou da área de educação, sempre fui professor, então vou criar o primeiro curso do Brasil de ciência de dados aplicado ao direito, e essa ideia de criar uma radiologia do direito. Né? E aí, 2017, começou aquela discussão, né, que os robôs vão substituir todo mundo, os advogados também. Mas a gente sempre trabalhou essa ideia de tomar decisão a partir de dados, a partir de evidências. E como é que a gente, então, na área do direito, né, com milhares de processos, no direito a gente tem hoje no Brasil mais de 80 milhões de processos, uma quantidade de contratos gigantesca. Então, como é que a gente começava a estruturar essas informações para entender de fato, né, para as empresas? Quantos processos ela tem de cada assunto, onde estão, quais são as faixas de condenação, de acordo, quais são as teses mais importantes. E aí, nesse curso, a gente trouxe as pessoas que estavam começando ali, né, os primeiros escritórios de advocacia, os primeiros projetos aí usando inteligência artificial. Mas, de fato, o mercado ainda não estava preparado, né? Porque a gente não tinha orçamento, a gente não tinha cultura. Né? Então, esse ano, aí, depois do ChatGPT e depois da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande, mas vejo que desde 2017 todo mundo falava o robô vai substituir os advogados e está todo mundo aí, né? Trabalhando bastante ainda. É verdade. Engraçado, assim, bom, primeiro que tem algumas informações aí que você passou, 80 milhões de processos é muita coisa, hein? É isso aí. Nossa senhora, é um número... Não, e aí você pensa... Cada processo tem quantos documentos? 20, 30, 50, 100? Né? Então, você multiplica esses 80 milhões versus a quantidade de documentos. Né? Mais não sei quantas páginas e tudo mais. Mas hoje, já aproveitando para falar desse tema, que acho que é um tema apaixonante, a gente tem a capacidade, por exemplo, da máquina fazer as leituras desses documentos, etc. Porque acho que aqui são vários pontos interessantes, né? Acho que tem uma questão relacionada a dados, como você trabalhar essas informações, categorizar elas, gerar uma inteligência a partir daquela informação. E aí eu acho que também tem uma outra que é você utilizar a engenharia que você tem disponível para ler as informações e começar a fazer uma construção, por exemplo, de uma defesa, né? Ou de alguma petição que você precisa. A gente consegue seguir por essas linhas já hoje? Então, olha só, pegando de novo o paralelo com a medicina, né? Então pensa que o radiologista, ele é médico, ele é dentista. Então isso quer dizer o seguinte, né? Os dados são importantes, as imagens são importantes, mas quem de fato, né, vai fazer a narrativa, a construção, o recorte, são as pessoas. Então a gente começou a utilizar a inteligência artificial justamente para estruturar as informações, porque o que a inteligência artificial tem de diferente, né, do que a gente fazia? Quando a gente pega um aplicativo, por exemplo, de busca na internet, né? Via de regra, se utilizam ali buscadores de palavras. Então, a gente não tem uma assertividade tão grande porque falta um contexto. Né? Vou dar um exemplo simples aqui. Qual a diferença entre manga, fruta e manga de camisa? Então, quando a gente começou, tinha um trabalho muito ostensivo de taguear, né? De rotular cada documento. Né? Então, a gente pegava lá, por exemplo, uma sentença e ficava pintando lá. Julgo improcedente, nego o pedido, indefiro o pedido. As palavras-chave. As palavras-chave, né? Tentando ensinar a máquina, por isso que é uma aprendizagem de máquina, né? É o machine learning. Então, a gente começou por uma técnica chamada processamento de linguagem natural, que é o NLP, que é a mais utilizada aí na área do direito, para começar, então, a classificar essas informações. E aí, voltando um pouco aí na carreira, né? Eu tentei, depois de toda essa trajetória na educação, e gostando muito de tecnologia, criar uma consultoria para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Mas isso em 2017 não deu certo, né? porque o negócio não funcionava. E eu acabei me aproximando muito das empresas de tecnologia. Então, minha consultoria virou uma consultoria para startups e para grandes empresas de tecnologia, para ajudar a produtizar, para entender tudo isso no mercado. Então, de fato, eu trabalho com o pessoal de desenvolvimento aí há muitos anos. Né? Então, a gente começou a usar essas técnicas de NLP, baixar todos os processos aí de capa a capa em empresas diferentes, né? Essa área no direito foi chamada de jurimetria, né? Que a gente, de fato, poder estruturar a informação para olhar para o futuro. Mas também trabalhei muito na área de LGPD, na área de contratos, né? Porque a lógica é a mesma, como é que a gente estrutura a informação para gerar insights, né? Para gerar inteligência. Né? E aí a gente conseguiu avançar bastante nessas técnicas, estruturando, por exemplo, uma das startups que
que eu estou desde o começo, né? Hoje tem 50 milhões de processos, 100% estruturados com inteligência artificial. Né? Então, a gente trouxe essa possibilidade de ter um contexto. Então, quando a gente faz uma pergunta, né? Quando a gente faz uma busca nessa base qualificada, o resultado é muito mais assertivo, porque ela entende esse contexto. Né? Então, entendendo sempre que quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de matemática e estatística. Sim, né? sim. E de palavras também. Né? E a gente já fala um pouco aí dos LLMs, dos GPTs, aí, como mudou. Né? Mas basicamente, o que a gente fazia, então? Essa diferença entre manga de camisa e manga fruta. Né? Então, a tecnologia olhava ali, né, e via o seguinte: olha, toda vez que eu estou vendo perto aqui, né, feira, fruta, né, saudável, alguma coisa assim, então tem 90% de chance, 97% de chance de ser manga fruta. Né? Quando eu estou falando de roupa, vestuário, loja, a chance é de ser. Então, na verdade, nós estamos falando, né, de sistemas de probabilidade que ajudam a gente, então, a classificar essas informações de uma maneira mais assertiva. Né? Então, a partir dessa base qualificada, é que a gente começou, então, a produtizar. Tá. Que é dizer, por exemplo, né, poxa, então nós vamos entender porque a gente sempre trabalhou na média. E a partir disso a gente conseguia entender, olha, essa tese nessa comarca, né, com essa empresa, a faixa de acordo é de tanto. Em outra comarca, né, ou em outro estado é de tanto, a condenação. Então a gente saiu da média para entrar em algo muito mais assertivo. E isso começou a trazer um resultado muito grande, né, para as empresas em termos de provisão, em relação aos valores que eram provisionados para acordo, né? E a partir disso a gente começou a avançar bastante aqui no Brasil, nos tornando um dos cases mais importantes do mundo, porque é um dos únicos países que tem 80 milhões de processos com dados abertos. Então, se a gente pegar em Portugal, por exemplo, os dados não são disponíveis, né, o pela processo justiça. não está disponível. Está disponível só para as partes. Né? Tá. Nos Estados Unidos, os dados são pagos, acabou gerando ali um monopólio, um oligopólio de um pequeno grupo de empresas, né, dominando essa questão. E aqui no Brasil a gente então teve todo esse manancial, toda essa matéria-prima de treinamento que fez do Brasil um dos cases mais importantes de criação de projetos de IA, né, usando NLP em língua não inglesa. Tá. E isso acabou trazendo uma projeção internacional para o nosso trabalho também, né? E aí é que eu fui para Portugal, a gente já conta um pouco melhor essa história. Não, legal. Eu acho que aqui tem várias perguntas interessantes, mas um ponto que você trouxe que eu queria que você falasse um pouco mais, assim, como eu comentei, uma vez organizada a informação, você consegue trabalhar estatisticamente os desenhos para identificar alguns caminhos, né? Eu li um livro recentemente do Kahneman, eu acho que um dos últimos dele, chamado Ruído, e ele fala um pouco sobre isso, assim, né? Que estatisticamente eles fizeram alguns levantamentos nos Estados Unidos, então eles sabiam, só que eles faziam umas correlações bem interessantes. Então, se o time do juiz perdeu no domingo, a tendência do juiz ser mais duro na segunda era maior, né? Então tinha esse tipo de situação. Esse estudo e esse desenvolvimento, vocês conseguem identificar, de certa forma, para que caminho, por exemplo, um determinado juízo está indo, uma determinada câmara no tribunal? A inteligência ela já é sofisticada nesse sentido, do ponto de vista estatístico? Ela o grande ponto da inteligência artificial, então, primeiro bloco, né, de atividades é estruturar a informação. Sim. Que hoje a gente não tem estruturado. É o básico, né? Daí, sem isso, não tem como fazer nada. Só que é um básico que não é tão simples quanto parece. Você conhece bem essa história, né? Que é estruturar a informação. Porque a inteligência artificial nos ajuda a pegar dados não estruturados e transformá-los em dados estruturados. Então, o que é um dado estruturado? Algo que já está lançado num sistema. Ele pode até estar lançado de forma incompleta ou não da melhor maneira, que a gente chama de dado semi-estruturado, né? A gente precisa pegar aquela base e organizar. Mas o dado não estruturado é voz, texto, né? Que está lá num PDF. Então, a inteligência artificial nos ajuda, é por isso que ela é tão importante, é considerada a tecnologia de propósito geral do nosso século. Porque hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de informação sendo gerada todos os dias, né? Por várias fontes diferentes.
E, segundo algumas pesquisas, 80% desses dados são não estruturados. Tá. Então, ela é a tecnologia capaz, dentro dessa lógica de economia digital, de estruturar essas informações não estruturadas. Então, a gente ganhou uma quantidade de informação e entendimento de padrões que a gente não conseguia enxergar. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo é que essa tecnologia nos ajuda a enxergar variáveis que a capacidade humana não é capaz de enxergar. Porque você imagina, como é que a gente vai enxergar quais são os fatores que mudam uma decisão em 80 milhões de processos? Né? Então, por exemplo, o juiz eu não digo, né? Eu sei que esse estudo é famoso nos Estados Unidos, tem outro que fala que se o juiz está com fome também, né? Antes do almoço, muda o comportamento. Mas o que a gente tem visto aqui, por exemplo, né? É uma questão relacionada a perito. Tá. Então, você pega um processo trabalhista, por exemplo, estruturando a informação daquele determinado perito e como é que ele decide determinadas questões, a gente já fala, poxa, se esse perito foi nomeado, já mudou a faixa de risco, que ele é a favor ou contra esse determinado assunto, por exemplo. Né? Ou ele sempre leva para um determinado lado. Então, a gente coloca essa massa de dados organizada e aplica essa tecnologia para enxergar variáveis que a gente não conseguia enxergar. Um outro exemplo, também além da área do direito, trabalho bastante com fintechs. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, no concessão de crédito, né, uma visão binária, a pessoa está negativada ou não. Sim. E hoje, com essa tecnologia toda, essa estruturação do dado e essa questão de a gente olhar outras variáveis, vocês veem que tem várias propostas hoje de crédito para negativados. Por quê? Porque a gente consegue entender que essa pessoa tinha 20 dívidas e ela pagou 19. Sim. Ela sobrou com uma, ela pagou 18, tem duas. Né? E que tipo de dívida ela paga mais. Então, a gente consegue, para vocês terem uma ideia, né? No crédito, às vezes a gente faz 17 mil, 30 mil variáveis diferentes. Né? E a gente olha, por exemplo, olha, ele não está pagando cheque especial, mas o cartão de crédito ele paga. Então, é diferente o risco dele no cartão de crédito do que no cheque especial. Né? Então, no direito é a mesma coisa. Então, a gente consegue entender, olha, essa tese com esse perito, né, nesse juiz, e isso muda bastante. Né? Em primeiro lugar, qual é a condução do processo. Então, lembra, de novo, nós estamos falando de matemática estatística. Então, esse negócio de, o robô vai dizer qual a sua chance de ganhar ou perder, ou se você vai ganhar ou perder. Não é isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa tese, nesse juiz, com essas características, né, você tem 80% de chance de ganhar se você agir dessa maneira. Em 20% você vai perder. Então, não é que a inteligência artificial exatamente vai dizer como é que a gente tem que dizer. É probabilidade. Né? Então, ela nos ajuda a entender esse contexto, essas milhões de variáveis, para a gente, de fato, ter um trabalho mais assertivo, né? Alocar melhor as pessoas, alugar melhor recursos, né? E poder ter um afinamento desse trabalho a partir da visão do ser humano. Porque, de novo, né? É a radiologia. O radiologista é o médico, é o dentista, o advogado, os profissionais que trabalham com crédito. Então, são as pessoas que vão entender, né, que tipo de dado eu preciso, qual é o recorte, quais dessas variáveis aqui de fato são as mais relevantes, e isso nos ajudar então a ter mais assertividade, a ter menor risco de crédito, a ter menor risco num processo, num contrato e assim por diante. Inclusive para diminuir esse volume de 80 milhões de processos, né? Porque assim... Mas isso eu não sei se está acontecendo, porque mesmo com todas essas tecnologias nesses últimos anos, né? Esse ano agora, por exemplo, o estoque aumentou em 3, 4 milhões. Então, quer dizer, mesmo entraram 30 milhões de processos, mais ou menos, e foram resolvidos 26 milhões. Então, a gente vê que o número sempre cresce, e aí uma visão estratégica do judiciário muito grande, né? Eu até faço parte de um dos grupos de trabalho lá no Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, de um uso mais intensivo de inteligência artificial, especialmente nos casos mais repetitivos. Porque assim, talvez não necessariamente diminua no judiciário, apesar de que pode ter essa possibilidade, mas aquela companhia ou aquela empresa que acaba tendo um volume maior, por exemplo, uma empresa de telefonia, né? Ela consegue, fazendo esse mapeamento, ela já nem vai para a primeira audiência, ela já faz o acordo, tenta matar o acordo na largada. Né? Esse é um ponto interessante. Um dos projetos que eu participei na área da saúde foi justamente provar, né? Porque no final das contas nós estamos falando de orçamento, né? De resultado financeiro. Então, o CFO, né? Lá a alta gestão, sempre tinha uma visão que era ruim fazer acordo, porque isso eventualmente, né, incentivaria as pessoas a entrarem na justiça, o que não é uma verdade ao longo da nossa experiência do tempo.
Mas, de fato, eles só deixavam fazer o acordo a partir da segunda instância. E a gente provou que, por exemplo, quando o juiz dava uma liminar de negativa de exame ou de cobertura, ou alguns assuntos que eram elegíveis para acordo, praticamente a chance de reversão era de 1%. E que, às vezes, um exame custava R$300 e a condenação era de 20 mil. Né? Então, isso ajuda a gente a ter elementos, né, fáticos e uma estrutura financeira para demonstrar, olha, é melhor fazer acordo aqui se realmente for um caso elegível para acordo, porque às vezes, né, mesmo um valor pequeno, fala, não, esse assunto não vale a pena, porque nós queremos discutir que nós estamos certos. Né? Mas naquilo que já sabe que vai perder, que é elegível para acordo, por que já não fazer lá no call center? Né? Então, a tecnologia, e esse é um ponto muito importante, e por isso que eu gosto muito desse paralelo com a medicina, porque a gente sai do reativo, que é nos relacionar por meio de processos judiciais, para a gente vir para o proativo. Sim. Desde entender o que a gente pode resolver quando tem um problema, mas principalmente como é que a gente pode evitar problema. Então, a gente pega uma fábrica, por exemplo, olha, aquela determinada máquina é que gera maior número de processos trabalhistas, seja por falta de equipamento ou por acidentes de trabalho. Então vamos olhar para a operação, o que está acontecendo. Né? A área de telefonia, por exemplo, a gente já fez alguns trabalhos também, que a parte de reparação, né, de rede, de internet, etc., num estado, gerava 5 vezes mais processo do que o outro. Então, se a gente trabalha na média, vamos falar, olha, nós temos um problema desse assunto, mas não é verdade. Você tem um problema desse assunto em alguns estados, em outros não. Então, é tudo isso que os dados nos ajudam, né, a ter um trabalho mais efetivo. Agora eu vou fazer uma pergunta dura. Os nossos colegas, porque como eu também sou advogado, vou entrar no bolo aqui. Os nossos colegas hoje, por exemplo, dentro dos departamentos jurídicos, eles estão mais conscientes, você que está nessa jornada há bastante tempo, estão mais conscientes do que há 10 anos atrás com relação a utilizar essa informação? Porque às vezes, bom, a gente tem advogados e advogados, isso é natural, né? Outro dia eu vi uma reportagem lá, o advogado criticando o fato de, eventualmente, a magistratura utilizar a inteligência artificial a favor dela, né? Mas, com certeza, ele utiliza, ou alguém que trabalha, eventualmente, com ele, utiliza, e a magistratura nem ficaria sabendo se utilizou ou não, né? Ainda existe uma certa resistência, porque, no final das contas, por exemplo, quando a gente pensa num departamento jurídico, o advogado ele acaba tendo um papel mais de administrador daquele contencioso, quando a gente fala de processo judicial propriamente, do que grandes preocupações, talvez, com tese e tudo mais, porque ele faz essa construção no primeiro momento, vai monitorando e assim por diante, mas ele vira um grande administrador daquela massa de processos, né? O pessoal já começa a ter essa visão? Faz sentido? A gente tem essa mudança de visão? Olha, eu acho primeiro que a gente tem uma visão equivocada da tecnologia nesse sentido, de substituição, de que a tecnologia, né, vai de fato perder a qualidade do serviço jurídico, a proximidade, né? Tem um caso curioso no direito, né? Tem o Richard Susskind, que é um escritor famoso, né? Que tem o Tomorrow's Lawyer. O primeiro livro dele, ele disse que o e-mail ia acabar, né? Que a gente... quer dizer, desculpa, que esse contato de telefone ia ser substituído por e-mail e depois por outras vias, né? E todo mundo criticou, falou, não, isso é impossível, porque isso vai acabar a qualidade do contato, etc. Então, você vê, hoje é uma coisa que a gente praticamente nem usa mais o e-mail, e naquela época era uma inovação muito grande. Né? Então, eu gosto muito de um texto chamado The Great Legal Bifurcation, que é a bifurcação do direito. Então, a gente tem, de um lado, aquilo que é mais repetitivo e objetivo, e, de outro lado, aquilo que é mais subjetivo, no sentido de ter mais questões factuais, né? ter poucos casos iguais. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que aquilo que é mais objetivo e repetitivo vai ter mais automação, vai ter mais inteligência artificial. Aquilo que é subjetivo vai continuar como sempre foi. Né? E a gente vai usar a tecnologia para fazer uma reunião online, para ter o sistema que está organizando todas aquelas informações, para a gente ver o passo a passo daquele trabalho. Para tomar uma decisão. Então, vão ser formas diferentes de usar a tecnologia. Então, aqui é mais para interação e armazenamento e acompanhamento do trabalho dos times, e aqui, de fato, mais automação e inteligência artificial. Então, hoje a gente já tem, principalmente em grandes departamentos jurídicos, grandes escritórios, e o que o judiciário está começando a fazer,
né? Essa questão de entender que determinados assuntos têm um padrão e que a gente pode, a partir dessa etapa, né? Construção dos dados, geração dos KPIs, né? Que é entender todas essas variáveis e o que é mais importante naquele caso, partir, por exemplo, uma automação de documento, que é o que a gente já faz há 5 anos, né? Em alguns dos projetos, e agora com os LLMs isso de fato vai avançar. Mas então pensa o seguinte, por exemplo, um caso de cancelamento de voo. Você tem uma variável, cancelou o voo ou não, cancelou. Né? E qual é a faixa de condenação daquele magistrado? Né? Então, veja, a questão factual é simplesmente provar se cancelou ou não cancelou. Se tiver já naqueles autos que cancelou, você já tem um caminho de tese e um caminho de condenação. Né? Assim também na área da saúde, que a gente está falando, uma negativa de exame, por exemplo. Né? Então, você tem lá a prova da negativa. E aí você tem o entendimento do juiz. Então, a grande diferença, e que talvez as pessoas não entendam exatamente, e é natural, né, porque é tudo muito novo, é que a inteligência artificial ela não é inteligente, ela não toma essa decisão. É a gente que organiza o sistema para ela funcionar dessa maneira. Sim. Então, eu tenho um amigo que é juiz em Roraima, por exemplo, que ele atua em casos de concessão de guarda de crianças para refugiados da Venezuela. Tá. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, eu tenho 3 sentenças aqui. Né? Eu tenho uma sentença que nega, uma que dá o parcial. E quais são as características? Olha, quando tem esses 10 documentos aqui, né, ou informações, eu concedo. Então, ele presetou as decisões que são dele, não são da máquina. Né? E conforme acontece a audiência, ele fala 1, 2 ou 3. Entendeu? Então, quando a gente fala em automatizar ou mesmo gerar inteligência artificial, nós não estamos falando em deixar a máquina decidir ou dizer qual é a melhor tese ou não. É a gente classificar dentro de um escritório, olha, a gente tem essas 3 teses, conforme essas características nós vamos a essa. Então, a gente cria toda uma lógica de design dentro do sistema para que aquela petição saia daquela maneira. Então, a gente saiu, né, para algumas esteiras com essa automação junto com a inteligência artificial acertando 97% da peça já. E o que faz? Você já sai dali já protocola? Não. Aí o advogado, ao invés de ele gastar para ficar copiando e colando, colocando o nome da parte, ele já tem aquele documento praticamente pronto, para ele, de fato, gastar tempo em olhar ali se está certo ou errado. E aí que tem esse machine learning também. Ó, isso aqui errou, isso aqui acertou. E a tecnologia, né, o sistema vai melhorando ao longo do tempo. Então, no final das contas, né, nós não temos nada de inteligente. Nós temos dado estruturado, entendimento de padrão e a construção de uma lógica, né, de teses e formas de agir que a gente preseta ali nos dados para acontecer dessa maneira. Então, por isso que quando a gente olha assim, o judiciário, a inteligência artificial pode dar uma sentença? Não pode, porque é um ato privativo do magistrado, né? A responsabilidade é dele, do advogado é a mesma coisa. Então, último caso aí para você poder interagir aí também, teve um caso famoso recente nos Estados Unidos, que inclusive era até contra uma empresa de aviação, de cancelamento de voo, que o advogado usou o ChatGPT, e o ChatGPT alucinou. A gente já explica um pouco o que é essa alucinação aí. Né? E colocou lá 5 decisões que não existiam. E nos Estados Unidos é por precedentes. Né? Sim. E aí o tribunal falou, olha, nós não achamos aqui essas 5. Junta aí de onde você pegou. Aí ele falou, olha, infelizmente eu usei aqui essa tecnologia, não percebi que isso acontecia e... Não chequei. E ele falou, bom, então tudo bem, então você perdeu o processo e ainda tomou uma multa de R$5.000, o advogado do escritório. Então, aquela discussão também assim, mas quem é responsável? A empresa de tecnologia, é o desenvolvedor. Cada vez está mais claro que é o responsável da área, né? Nesse caso aí, o advogado, o juiz. É o operador que está ali, então, quer dizer, a responsabilidade pelo texto e quem assina é o advogado. Sim. Se ele usou uma tecnologia ou não, é indiferente. Então, isso, por um outro lado, traz uma certa segurança de que a tecnologia não vai fazer nada sozinho. Sempre você vai ter que ter essa supervisão humana em todas as etapas, até pelos limites e características dessa tecnologia, e principalmente na validação final, né, antes disso acontecer, antes de você protocolizar uma sentença ou mesmo uma petição. Não, legal. Eu ouvi você falando nessa parte de parametrização. Na área securitária, que é a área que eu trabalho, a gente tem o tal do seguro paramétrico, né? Que é justamente você... Para determinadas situações está muito claro que houve o sinistro, não tem, assim, todas as evidências são muito fortes.
Para que você vai fazer uma regulação enorme? Faz o pagamento e segue a vida, né? Eu estou entendendo que, de certa forma, aqui é quase um direito paramétrico, de certa forma, né? Dá para escrever um livro assim. Vamos escrever alguma coisa? Do direito paramétrico, é o que nós estamos falando, quer dizer, aquilo que tem padrão, que é mais objetivo e repetitivo, você vai atuar de uma maneira, concorda? Aquilo que é mais subjetivo, você tem uma discussão, quem foi o responsável pelo acidente, por exemplo, não dá para você aplicar dessa maneira. Sim. Né? Tem que começar a ter uma aceitação. Acho que a gente tem que escrever alguma coisa sobre isso. Agora, você vê aí na sua área, né? Aproveitando aí o que você falou. Eu tenho visto uns estudos futuros, né? Então, você imagina o seguinte, que você tem uma discussão clara de que quem passou no sinal vermelho é responsável por um acidente, por exemplo, né? E aí você tem a câmera lá filmando, que é um dado não estruturado. Então, uma inteligência artificial olha ali e fala, olha, realmente essa pessoa passou no sinal vermelho. Então, ele foi culpado. Aí você tem o IoT no carro, né, que já olha, o dano foi exatamente esse. Aí você já tem a rede de funilarias, né, que já vão cotar na hora, mais barata foi aquela. Então, tudo isso vai acontecer de forma automática, de novo, naquilo que o objetivo é repetitivo, certo? E já vai falar para você, olha, o outro foi culpado, nós já vamos pagar, você pode ir ali na funilaria tal, levar seu carro. Eu acho engraçado isso aí, porque assim, para mim, pra gente que está muito conectado ali no dia a dia com esse tipo de situação, é algo muito claro e acho que é algo muito desejoso, né? Assim, eu não consigo imaginar uma situação em que isso não traga valor para mim se eu vier a ter esse tipo de acidente, entendeu? Mas você vê que ainda tem algumas resistências, né? A gente tem a discussão, tanto aqui no Brasil, por exemplo, quanto na Europa, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não vou permitir o uso da informação e etc. Tem a questão do consentimento. Mas me parece que a gente tem cada vez mais valor nessa entrega, ao ponto de que não dar o consentimento, ou aquele consentimento muito bem estruturado no seu processo de concessão, não faz sentido, né? Assim, o valor em você compartilhar a informação é muito relevante, né? E tem um outro ponto também, que quando a gente treina, né, esses sistemas de inteligência artificial, na maioria das vezes a gente não usa dado pessoal. Então, por exemplo, a gente saber qual é a faixa de acordo, né? Ou, por exemplo, tem uma discussão de remédio fora da lista da Anvisa, né? Quais juízes ou quais medicamentos foram concedidos fora da lista da Anvisa? O nome da pessoa é irrelevante. Sim, é verdade. Né? Ou mesmo numa discussão trabalhista. Nós estamos falando de insalubridade de determinado tipo de máquina com, sei lá, exposição a agente químico. Então você fala, olha, todos os processos que foram dessa maneira tiveram essa característica, com essa condenação. Então, no fundo, nós estamos tendo um olhar macro daquele problema, né? Mesmo quando a gente está fazendo risco de seguro. Né? Sim. Tem um caso clássico, né? E a gente já vai falar também um pouco de ética aí. Por exemplo, né? As mulheres, elas têm o benefício de ter um seguro de veículo também mais barato, porque estatisticamente isso é uma questão histórica, né? Todo mundo pode pesquisar aí, vai ver, isso é publicado em todos os lugares, porque bate menos carro, guarda mais estacionamento, tem um risco menor e acontece dessa maneira, né? Então veja, o que nós estamos olhando ali é que uma característica, uma variável que é um gênero gera um risco menor. Sim. Então, quem é essa pessoa? É indiferente, né? Quando a gente treina também um carro autônomo, é para desviar de uma pessoa, não do Ícaro. Sim. Então, primeiro, maioria das vezes nós não treinamos com dado pessoal. Apesar de o dado pessoal estar lá naquela base de dados, ele não é usado para o treinamento do modelo. Esse é um ponto importante. Quando a gente usa, é mais realmente focado num perfil pessoal para o seguro, né? Porque aí você liga aquela visão macro com a pessoa, né? Sim. É a mesma coisa quando a gente fala de filme ou música, né? Qual é a tendência de quem gosta de rock, qual é o perfil, e aí depois como é que a gente liga aquela pessoa naquele perfil macro. Né? Então, quando a gente usa esse dado pessoal, obviamente, né, a gente tem que ter muitos cuidados em relação a questões discriminatórias, em relação a te colocar em subgrupos eventualmente que você não pertence. Mas a gente vê um ganho muito grande nessas questões, por exemplo, no crédito. Então, tem hoje grandes fintechs que são focadas em desbancarizados e que estavam fora do sistema. Então, assim, só essa questão de os grandes bancos tinham ali uma faixa de apetite de risco.
Sim. E as fintechs entraram entendendo melhor as informações e colocaram ali dezenas de milhões de pessoas no sistema que não estavam. É verdade. Então, se a gente fala assim, não, né, tira os dados aí, não pode utilizar. No final das contas, o crédito está ficando mais caro e nós estamos retirando essas pessoas. Então, essas decisões não são simples, né? Que nem todo mundo fala, não, só tirar os dados, é só fazer isso, aquilo, mas não é simples. Então, a gente tem que avançar agora nessa discussão, né, de quando o uso do dado pessoal, de fato, traz um benefício para as pessoas, né, e versus essa questão do consentimento. Eu acho que aqui, antes da gente falar de ética, que eu quero me aprofundar um pouquinho, na sua visão, essas informações, por exemplo, aí falando especificamente de judiciário, trabalhar esses dados, etc., me parece que a gente, inclusive, consegue fazer melhores construções de políticas públicas também, né? Com certeza absoluta. Porque, no final das contas, eu tenho um amigo, o Marcelo Guedes Nunes, né, que foi quem trouxe essa discussão de jurimetria para o Brasil. Tem um livro super legal sobre esse assunto. Ele brinca que o judiciário é um pré-sal sociológico. Ou seja, grande parte dos problemas da sociedade estão refletidos ali no judiciário. Sim. Então, com informações melhores, nós podemos entender, olha, na área de telecom, esses são os assuntos mais importantes e que geram processo. Na área da saúde são esses, na área de aviação são esses. Então, a gente consegue criar, né, uma fila de ações, né, e políticas públicas, aquilo que a gente falou da medicina, a gente sair do reativo para o proativo. Sim. Então, eu acredito muito nessa parte de advocacy, né, de como é que a gente vai ter melhores informações para gerar políticas públicas adequadas. Sim. Porque eventualmente, por exemplo, aqui eu estou bem elucubrando, mas numa região que você está produzindo determinada planta, sei lá, você tem várias ações trabalhistas com relação a dano à saúde. Aquelas ações trabalhistas, tudo leva a crer pelas perícias, estão conectadas com um tipo específico de fertilizante. Pô, já aqui é um indício interessantíssimo do ponto de vista de saúde pública, né, para a Anvisa falar assim, olha, esse fertilizante não dá para a gente trabalhar porque ele está gerando um problema para o trabalhador que está na ponta. Né? Não, você vê alguns casos famosos, né? Tem um caso de fenol nesse sentido, tem um outro daquelas telhas de amianto, que também geraram muitos processos, geraram, né, doenças aí como câncer, etc. Então, essa quantidade de processos e a gente constatar essa questão, né, fez com que a gente criasse políticas públicas, por exemplo, de não poder usar em determinadas questões esse tipo de agente. E dá para fazer mais rápido, né? Porque, por exemplo, no caso do amianto é anos e anos e ainda sobram algumas discussões a respeito disso. Num volume de 80 milhões de processos, tantas situações que a gente tem, você consegue mais rapidamente fazer essa construção. Né? Então, essa é a grande ideia, né, de também o judiciário poder se movimentar nesse sentido. Então, o judiciário, nos últimos 5 anos, começou a usar a inteligência artificial, principalmente nessa parte de estruturação das informações. Quem tiver interesse, né, tem uma página do CNJ, né, um dos links chamado Sinapses, que são todos os projetos de inteligência artificial que existem no judiciário. Hoje são em torno de 140. A grande maioria deles para estruturar a informação, enriquecimento de cadastro, entendimento de padrões, né, para jurimetria. Então, a gente vê também, a hora que a gente olha de verdade para os projetos, não tem nada fazendo sozinho, ou substituindo o juiz, ou dando sentença, não tem nada disso. Né? A grande maioria dos projetos, inclusive, se a gente for pegar o AI Act, né, que é a lei nova da Europa, eles seriam classificados como de baixo risco. Né? Então, o judiciário tem se estruturado no sentido de criar o sistema, que é o PJE, né, tem algumas variações aí de sistemas, mas é sempre a mesma lógica. Isso que é importante a gente entender. Cria o ambiente onde a gente vai organizar os dados. Depois a gente estrutura esses dados, né? E o judiciário começou a fazer isso e agora criou uma base de dados nova chamada Codex, que inclui, inclusive, todos os documentos, porque nessa experiência desses últimos 5, 6 anos, né, até mais agora 7, né, o tempo vai passando, o que a gente aprendeu? As informações mais relevantes e estratégicas estão nos documentos. Porque o metadado, que é aquilo que a gente cadastra no sistema, é o nome da parte, o tipo principal do processo. Né? Você não tem as informações detalhadas. Então, o judiciário agora avançou na criação desse ambiente, né, que é esse grande data lake chamado Codex, e tem trabalhado nessa regulamentação, então, para dizer para que se pode usar. Né, que é essa visão também do ser humano, de não substituição, de supervisão humana. Né? Então, o
que a gente pode usar que é de baixo risco? Classificar a informação. Suporte à decisão, que é a jurimetria, que na verdade, como eu disse, não vai dizer como é que você vai agir, simplesmente vai dizer, olha, estatisticamente você tem uma chance maior de seguir esse caminho. Até para o juiz falar, pô, quantos juízes estão decidindo de uma maneira ou de outra? Até hoje a gente fica procurando a jurisprudência ali. Hoje a gente consegue ter uma visão dentro de um Big Data, né, junto com uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, já entender muito mais rápido tendências. Né? Então, eu acho que isso tem um grande valor para ambos os lados, né? Tanto a advocacia privada, advocacia pública, né? A gente tem a AGU hoje como um grande expoente. Por exemplo, eles têm o Sapiens, que é um sistema de muitos anos, já fazendo minutas, né, daquilo que é repetitivo, e agora entraram num projeto junto com IA generativa. Então, a gente vê um avanço muito grande, e isso aconteceu, né? Você também perguntou se as pessoas já têm essa percepção. Eu acho que a pandemia né, foi um momento muito difícil para a gente, mas ela acelerou essa aceitação do ambiente digital. Por exemplo, né, uma audiência virtual nunca seria aceita antes desse momento. E funcionou, né? Lógico que não funciona para todos os casos, tem casos mais complexos, tem uma audiência ali com testemunhas. Né, consulta médica online. Então, consulta médica online. Então, assim, a pandemia fez com que a gente se relacionasse, né, de um modo geral, num ambiente digital. E agora o ChatGPT trouxe essa visão da inteligência artificial, porque a gente tinha, né, a inteligência artificial nos últimos 30 anos dentro das universidades, praticamente nos últimos 10 anos nas empresas. E agora, o grande ponto, né, além do LLM avançar nesse sentido de processamento de linguagem natural, de classificação, de geração de texto, ele criou uma interface para o usuário final. Então, ele democratizou o uso, tanto barateou para você criar aplicações em cima desses grandes modelos de linguagem, quanto para o usuário final. Né? Então, a gente está num momento agora que todo mundo fala, não, eu quero ter inteligência artificial, eu já estou usando no meu dia a dia, minha empresa precisa ter. Então, eu acho que a gente migrou, né, desde 2017, quando eu comecei agora 24, então já nesse tempo, para um momento cultural de aceitação. Não necessariamente de uso, porque, como a gente falou, ainda precisa do orçamento, precisa capacitar as pessoas para saber usar da maneira correta, mas a gente está num ambiente muito positivo de transformação cultural. Legal. Bom, e quando a gente fala de cultura, a gente se conecta também com as questões éticas, né? Então, a gente já fez alguns comentários breves e a gente vem passando aqui no Brasil algumas discussões relacionadas à nova legislação, né? Eu até queria que você comentasse isso também, comentasse o que a gente tem na Europa, porque acho que a Europa é quem está mais desenvolvida nesse ponto de vista. E a gente vê, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados tomando algumas medidas, né? Então, acho que teve uma primeira medida a respeito do Facebook e a inteligência artificial que eles estão criando lá. Essa semana eu vi, ontem mesmo, uma discussão relacionada ao X, né, de eventualmente, pelo que eu entendi, um procedimento investigatório nesse primeiro momento, para entender como é que funciona, para daí sim ver se eles vão tomar alguma medida mais dura e tal. Do ponto de vista ético, como é que a inteligência artificial, e eu sei que você trata bastante desse assunto, como é que a gente olha para essas questões da ética no uso da inteligência artificial? É um grande issue, não é um grande issue? Qual que é a situação que a gente tem? Olha, quando a gente vai colocar um medicamento no mercado ou um brinquedo no mercado, a gente precisa fazer teste, concorda? Essa tinta, pode ser tóxica num brinquedo para uma criança, ela pode engolir um pedaço, ou um medicamento, né, ele pode trazer um efeito colateral significativa aí para um usuário. Então, olhando de forma pragmática, é a mesma coisa a inteligência artificial. Não dá para simplesmente a gente fazer, né, de qualquer maneira sem olhar esse passo a passo do ciclo de vida, porque nós estamos falando de algo que não é inteligente no sentido da inteligência humana. Né? Não tem juízo de valor, não tem criatividade. Simplesmente ele está reproduzindo padrões naquilo que já existe. Então, um primeiro ponto todo mundo fala assim, a discriminação da inteligência artificial, discriminação algorítmica. Eu não gosto muito dessa expressão, porque, no fundo, o modelo, né, o algoritmo, ele não é nada, ele está refletindo alguma coisa. Então, se num passado, numa empresa, 70% dos salários maiores eram de homens, por exemplo,
e você treinar em cima daquela base e pedir para contratar, né, em salários maiores, ele vai contratar um homem, porque estatisticamente você tem aquilo naquela base. Né? Então, o que acontece? Ele sempre vai refletir, e a gente tem muitas desigualdades sociais, discriminações históricas na sociedade. Então, e também essa questão de classificação, né? Se eu vou ter, a partir de uma inteligência artificial, um crédito ou não. Ou seja, a inteligência artificial está caminhando agora para nos dizer se eu vou ser aceito numa escola ou não, se eu vou ser aceito na vaga de uma UTI ou não. Né? Então, isso trouxe uma nova dimensão no sentido de que ela pode, de fato, interferir na sua esfera de direitos. Tá. Então, do mesmo jeito que a gente viu em relação às leis de proteção de dados, né, na Europa, com a GDPR, aqui no Brasil, LGPD, houve, vamos dizer, uma preocupação social nesse sentido. Poxa, estão usando meus dados para quê? Né? Quem que pode usar? Então, a gente está vendo agora o mesmo movimento com a inteligência artificial. Olha, tem um lado muito bom, mas também tem um lado, né, que pode trazer esses efeitos indesejados. E isso começou um movimento regulatório no mundo inteiro, liderado pela Europa, né, o AI Act, que acabou de ser aprovado agora e já está, né, entrando em vigência, tem algumas fases, né, de vigência aí nos próximos anos. Os Estados Unidos, num movimento diferente, começou com uma executive order do governo federal, pedindo para as agências reguladoras, olha aí o que você já tem, né, de inteligência artificial, entenda o risco da sua área, entenda o que tem de legislação ou de decisões que já podem ser aplicadas aqui, para depois a gente pensar a legislação. E o Brasil começou, né, numa visão muito próxima da Europa, que continua, mas hoje num sistema meio híbrido, porque também entendeu que as agências reguladoras vão ser muito importantes, porque assim, como é que uma agência única vai tratar do drone, do foguete, do medicamento, do seguro, né, do direito? Então a ideia é justamente a gente ter uma lei, né, que garanta os direitos fundamentais das pessoas, que coloquem regras de governança, né, que a gente tem que cumprir para tomar esses cuidados, mas que deixou, pelo menos, né, está em fase final de tramitação aí no nosso PL, mas que deixou esse afinamento para as agências reguladoras, o que é bom. Né? Então, esse é um movimento regulatório que a gente tem. Mas o grande ponto é justamente o que está, né, sendo discutido, né, nessas novas leis e a partir disso também no movimento paralelo chamado Responsible AI, que é qual é o papel das organizações. Né? E aí começaram a se criar vários frameworks de conformidade, de governança, colocando justamente que dado a gente utilizou, né? Esses dados eles são representativos ou não, nós usamos dado pessoal ou não, qual tipo de tecnologia, né? Qual a performance desse modelo, qual é a análise da saída, porque quando a gente fala de viés, né, também sempre tem essa discussão, é só tirar os viés. O viés a gente nunca tira, porque o viés ele está ali de qualquer maneira, né? Ele é humano. Só que esse viés ele pode ser positivo ou negativo, por isso que é muito contextual. Se a gente vai falar de um sistema de câncer de pele, por exemplo, né, a cor de pele ela é um viés positivo, porque vai mudar o tratamento conforme, né, a pessoa. Para outra questão é discriminatório, entende? Então, o grande ponto é a gente entender todas essas etapas e muitas vezes essas correlações estão escondidas. Tem um caso famoso, né, de uma grande empresa de tecnologia que fez o seu cartão de crédito junto com um grande banco. E a variável ali era quem tinha mais assinado financiamento de veículo ou de imóveis. E não tinha lugar nenhum o dado pessoal nesse treinamento, nem o gênero, etc. Mas, por acaso, eram mais homens que tinham assinado. E essa correlação escondida apareceu lá no resultado final. Então, muitas vezes, né, quando a gente fala desses viés, nós vamos já enxergar na base de dados de treinamento. Outras vezes nós vamos enxergar, né, nas variáveis que foram criadas a partir daquela base, mas muitas das vezes nós só vamos olhar no resultado final. Por isso que nós vamos testar antes de colocar no mercado. Então, o que a gente tem visto de mais efetivo é como é que a gente, então, documenta e acompanha todas essas etapas. E isso não vai ser fácil, tem muitos desafios de compliance, assim como a gente teve com a LGPD, né? Agora muito mais complexo, muito mais amplo, né? Mas como é que a gente começa a documentar e acompanhar essas etapas como insumos para essas decisões humanas, para esses trade-offs. E aí, né, a gente acredita que a gente vai precisar criar um programa de governança e ética dentro das organizações, tanto para satisfazer essa conformidade regulatória e ética, quanto os próprios impactos na organização, né, financeiros, reputacionais e tudo mais.
E aí, dentro desse ambiente de programa de governança e ética, nós fizemos um estudo pela GV, né? A gente estudou todos os comitês de ética do mundo, né? Focados em IA. E a gente viu as várias estruturas, então a gente acredita também que a gente vai ter que ter dentro dessa estrutura um comitê de ética, assim como a gente tem na área da saúde, porque esse uso é muito contextual, para a gente entender. E o último ponto que você perguntou em relação a essa questão aí da meta, do X, etc., Sim. é que quando a gente fala de IA generativa, né, o que ela mudou em relação ao que a gente já utilizava? Lembra que a gente falou no começo, né? Que a gente precisava ficar tagueando ali, rotulando na mão. Então, como colocaram bilhões de dados e parâmetros na internet para treinar esses modelos, praticamente ele consegue enxergar sozinho, né? Olha, toda vez que é manga de camisa, eu já estou vendo essas 30, 40 palavras em volta. Toda vez que é manga fruta, eu estou vendo. Então, você já tem uma certa automação nesse tagueamento. Continua tendo, mas menos, né? É menos trabalho humano, mas continua tendo. Então, isso gerou uma capacidade muito maior, né, de entendimento de texto e também nessa construção. Só que os LLMs, eles são, na verdade, construtores de texto, modelos de linguagem. Então, eles não servem, por exemplo, para uma pesquisa mais avançada, porque muitas vezes esse dado está numa base fechada, não está aberto na internet. Né? Então, quando a gente fala que ele alucina, né, o que acontece? Como ele é um construtor de texto, imagina que ele não achou aquela jurisprudência. Então, o que a governança da tecnologia permitiu? Olha, se você não achou, você escreve qualquer uma, porque o nosso objetivo é o texto. Então, as pessoas também começaram a usar... Não pode ficar sem a resposta, é isso? E as pessoas começaram a usar achando que aquilo era uma verdade que era um ambiente de pesquisa, mas não é. É um ambiente de construção de texto. Então, a partir do momento que a gente pega esse LLM, por exemplo, e liga numa base de 10 mil contratos de uma determinada empresa, aí ele vai acertar mais. Aí ele vai trazer um conteúdo mais correto. Mas, por exemplo, os livros não estão abertos todos na internet. Então, ele não vai trazer o conteúdo daquele livro, a não ser que a gente se ligue naquela base. Então, o primeiro ponto é esse. Ele é um modelo de linguagem. E aí a discussão é, se para esse treinamento, né, porque como a gente está falando de matemática e estatística, praticamente os LLMs são pesos e vetores. Então ele está dizendo, olha, qual é a melhor frase, né, melhor palavra seguinte ou melhor frase seguinte, só que ele não tem ideia do que ele está fazendo. Então, muitos dizem que esse treinamento ele não sobra com dado pessoal nenhum. Simplesmente ele está ligando, né, pesos e vetores para dizer... Que, inclusive, assim, eu sei que é um pouco técnico, né, mas ele divide a palavra em tokens, normalmente de 3, 4 letras. E aí, qual estatisticamente é a junção desses tokens para formar uma palavra. Então, você tem um modelo japonês que diz o seguinte, olha, treinar tecnologia não tem direito autoral, não tem problema de dado pessoal, porque a tecnologia não está sobrando com nenhum conteúdo. Ele está sobrando com uma ligação de palavras. Mas na saída tem direito autoral e tem problema, porque a partir do momento que esse modelo de linguagem se ligou com um conteúdo, que o mais famoso é o GPT, que o conteúdo é o aberto na internet, mas poderia ser com bases fechadas, né? Então, na hora que você liga o modelo de linguagem com o conteúdo e ele traz uma resposta, aí sim você está trazendo dado pessoal. Então, a grande discussão, né, da NPD em relação ao Meta, né, e em relação ao X, é entender que dados vocês estão utilizando, tanto que a decisão contra o Meta não foi ainda nenhum tipo de multa nesse sentido. Sim. Foi simplesmente o seguinte, olha, você não pode fazer isso enquanto a gente avalia e você vai ter agora todo o direito do contraditório e ampla defesa para se justificar aqui que dados você está usando para quê e se pode ser o legítimo interesse ou se é necessário o consentimento para isso. Né? Então, essa é a discussão. Então, nós estamos num momento em que as empresas dizem que o treinamento não, vamos dizer, não traz nenhum dado pessoal e nem questão de direito autoral. Né? E as agências aí estão querendo se aprofundar para saber se é isso mesmo. Né? Então, saiu uma decisão semana passada, se não me engano, na Holanda, já dizendo que realmente eles fizeram todos os testes lá e que era só pesos e vetores, entendeu? Que não tinha nada de dado pessoal, nem de direito autoral ali dentro. Então nós estamos num momento ainda incerto em relação a onde isso vai. Né? Super interessante. Agora, eu vou aproveitar um ponto que você trouxe. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, eu não lembro exatamente se foi alguma coisa no LinkedIn, mas alguém comentava o seguinte, era até em tom de piada, o cara falava assim,
era um advogado, um linguista, ele falava assim, chegou o nosso momento, porque antes me exigiam a saber matemática, agora eu só preciso saber fazer a pergunta correta, né? E aí, ouvindo você falar, no final das contas, parece que a gente deve ir para alguma coisa híbrida disso, né? Eu preciso do desenvolvedor que conhece a matemática, etc. Mas cada vez mais, talvez eu precise do linguista nos ambientes de desenvolvimento para poder fazer essa construção mais assertiva dos sistemas de inteligência artificial, né? Eu estou falando alguma bobagem aqui ou não? Você tinha antigamente, né, uma visão do cientista de dados, que era, né, um profissional mais ligado ali a matemática, estatística ou realmente tecnologia. E hoje a gente vê o time de ciência de dados como um time multidisciplinar. Sim. Por isso que tem toda a lógica que você está falando. Então, primeiro, né, dentro desse time, precisa ter a pessoa da área daquele negócio. Sim. Que é o que eu faço. Né? Então, no final das contas, o que a gente é? Nós somos tradutores, ou uma ponte entre dois mundos, que é o mundo do direito e o mundo da tecnologia. Sim. Então, obviamente, eu não sou programador, mas entendo bastante, né? Já trabalho bastante tempo com isso, para poder traduzir aquilo que o advogado quer. Né? Então, e além disso, a gente tem trabalhado com designers, com jornalistas, com eticistas. Né? Então, cada vez mais a gente vai precisar ter esse olhar multidisciplinar e também, de forma mais holística, esse olhar da gestão, da área de negócios ou de quem entende do problema. Tem o César Taudio, não sei se você conhece, ele também é um autor aí famoso na parte de tecnologia, e ele brinca, né, que o Waze, né, a gente usa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de aplicativo, mas a gente tem que saber para onde a gente está indo, porque às vezes leva nos lugares aí. Então, essa junção entre o conhecimento da área e a tecnologia, porque usar também no escuro é difícil, porque como é que a gente vai saber se aquele resultado está certo ou não, se aquela conta está certa ou não? Então, essa integração, né, entre o conhecimento da área e a noção que a gente tem para onde as coisas vão e um mundo que está cada vez mais no-code ou low-code, que é permitir que a gente use essas ferramentas, né, sem grandes times. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. O Silvio Meira também falou recentemente dos 800 dias, né, que em 800 dias tudo vai mudar. Eu concordo com ele pelo seguinte: nós estamos desde 2016 até agora nessa questão cultural e começando a estruturar as bases de dados. E agora todo mundo já entendeu isso. Então, em 2 anos, todo mundo vai começar a estruturar as bases de dados, vai começar a plugar esses LLMs dentro de bases proprietárias. Então, de fato, eu acredito que em 2 anos a gente vai ter uma mudança muito grande, porque agora os gestores estão olhando para isso, com orçamento, com uma visão, né, de planejamento estratégico das companhias. Então, eu acho que a partir de agora a gente, de fato, vai entrar naquela rampa aí do escalável. Né? Eu falo bastante para meus alunos que eu acho que essa área de dados ligada ao direito, inteligência artificial, é algo que eles deviam se debruçar bastante. Vai ter bastante coisa para trabalhar nos próximos anos. E não é só no direito, eu acho que em todas as áreas. Ah, sim. Você sabe que saiu um estudo recente também dizendo que os profissionais que entendem de dados, eles vão ser os mais procurados, os melhores pagos. E aí não é só dado no sentido de LGPD, é o que fazer com o dado. Sim. Né? Como é que produtiza, como é que cria novos produtos. Eu estou coordenando uma pesquisa junto com a professora Dora Kaufmann, na Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas. Sim. E a gente está mapeando o mercado inteiro, quem está usando IA para quê, qual a ligação dos conselhos e da alta gestão com esses projetos, se já tem programa de governança e ética. Então, a pesquisa, o relatório final vai sair agora no final de agosto. E a gente tem visto, né, cada vez mais essa proximidade do conselho e dos gestores, ainda muito no começo, né? Projetos ainda pontuais, não tem nenhuma empresa de forma, né, sistêmica, olha, nosso planejamento inteiro é assim. Algumas poucas no mercado, mas de um modo geral, a maioria com projetos pontuais, mas crescendo muito, né, nessa visão, nessa utilização e principalmente como é que a gente capacita as pessoas, que é o que você disse, né, no final das contas, nós precisamos saber usar. Nós não fomos formados para isso no direito, a gente não teve nada disso, nem de gestão, nem de estatística, nem de olhar de dado. Então, cada vez mais, com essa geração gigantesca de informações, de dados todo dia, a tecnologia avançando, os profissionais que entenderem, né, dessa lógica,
entender pelo menos como é que funciona a tecnologia para poder fazer as perguntas corretas, para poder entender como é que a gente produtiza e cria, né, aplicações corretas, eu acho que vão ser os profissionais que vão ter um destaque aí muito grande em todas as profissões. Show de bola. Bom, o papo está excelente, mas a gente precisa encerrar aqui. Alexandre, obrigado. Eu queria te passar a palavra aí para você fazer algumas considerações finais. Como eu comentei, esse é um podcast que a gente faz em parceria com um amigo de Portugal. Então, quando você estiver em Portugal, também dá para a galera marcar um café, né? Pagar um café. E aí o desejo, né? Só para terminar aqui, essa ligação com Lisboa, como a gente começou a fazer esses projetos, né, de inteligência artificial aqui no direito e começou... a gente começou a apresentar isso em vários congressos no mundo inteiro. Eu tive o mês passado na ONU, lá no AI for Good, como único brasileiro aí, speaker do evento. Eu fui convidado para dar aula lá na Universidade de Lisboa, que é uma universidade muito importante, não só de Portugal, mas da Europa como um todo. Foi criada uma pós-graduação que agora virou um mestrado, né, para formação de juristas para entender todas essas questões de inteligência artificial. Isso acabou me gerando um relacionamento muito interessante na Europa como um todo, né? Na Alemanha eu tenho ido bastante também. E isso mostra, né, a gente olhando aí para o mundo inteiro, que a gente está nesse ponto de inflexão, que a gente já entendeu, né, que isso vai fazer muita diferença, que é a tecnologia de propósito geral do nosso século, mas que agora é que, de fato, as pessoas estão entendendo como alocar orçamento, como capacitar as pessoas para usar isso da melhor forma. Então, como uma frase final aqui, eu vou dizer para vocês que não existe essa inteligência nem mágica nenhuma. É um caminho duro de anos, né, de organizar os sistemas, organizar os dados, estruturar as informações, gerar os insights a partir do olhar do profissional da área, e entender as necessidades de mercado para a gente poder produtizar, para a gente criar as aplicações que de fato vão ser úteis e que as pessoas vão usar. O resto é hype, é notícia sensacionalista, mas a realidade aí é bem diferente, um caminho árduo aí para chegar até hoje aqui. Show de bola. Beleza, Alexandre, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Pessoal, esse foi mais um De Costas para a Plateia Lado B. Sigam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. É só clicar lá, tem como vocês receberem as atualizações conforme forem saindo, tá bom? Obrigado mais uma vez, Alexandre, e até a próxima. Um abraço a todos.